Alô. Valdo, quase que deu certo, hein? Eu ia te chamar. Estávamos nos referindo ao amor de Maria Santíssima e de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que esse amor viesse e venha a consolar os nossos corações. Porque sem o amor, dificilmente conseguiríamos caminhar. E sem o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima, não seria fácil levar o fardo que muitas vezes temos que carregar, considerando as nossas necessidades espirituais. Passando um olhar por este ano de 2014, que está a findar-se, nós temos uma visão da humanidade, da nossa civilização, e vamos encontrar os povos ainda, infelizmente, guerreando entre si. Grupos que se levantam e que se propõem a estabelecer um território em nome de Deus e matando o seu semelhante. Certamente que quando aqui nós brasileiros olhamos para o mundo exterior, essas notícias nos trazem uma tristeza. Não compactuamos com a agressão. No entanto, nós também tivemos a oportunidade de verificar se já conseguimos eliminar esses sentimentos que nos levam à agressão, que demonstram o desamor, a falta do cultivo do bem. Passamos por esse período eleitoral e de repente verificamos nas diversas mídias amigos que se transformaram em inimigos, porque cada um na sua posição entendia que estava certo, o outro estava errado e deveria prevalecer a sua opinião. A falta do estudo mais demorado, mais refletido, faz com que muitas vezes nos deixemos levar pela turba. Somos apenas mais um na multidão. E também esses sentimentos antagônicos, esses sentimentos negativos afloram. E começamos a tomar partido. Mas tomamos partido naquilo que é transitório, naquilo que passa, naquilo que não permanece. Quando Kardec pergunta à espiritualidade, em O Livro dos Espíritos, como é que podemos reconhecer que uma civilização, ela se adiantou? Os espíritos respondem, quando houver a predominância do bem sobre o mal. E quando mais à frente, Kardec pergunta sobre qual o grande entrave para o progresso do ser humano, do indivíduo e da civilização, os espíritos respondem, o egoísmo. É o egoísmo a semente de todas as arbitrariedades que o ser humano comete, de todas as ações que confrontam os ensinamentos do Mestre Divino. Mesmo no meio espírita, podemos acompanhar esses desdobramentos, em que a razão se calava e a emoção descontrolada
aflorava, aonde o exercício da temperança, da compreensão, do entendimento, do respeito, do amor ao próximo. Leon Denis nos traz um trabalho extraordinário, falando sobre o ser, sobre o destino e sobre a dor. E quando, em caráter geral, nos propomos a pensar sobre a dor, exaltamos normalmente o seu lado que nos parece o lado que é mais negativo, ou seria quase assim. É o caráter de punição. Ah, eu fiz alguma coisa e agora eu tenho que pagar. E poucas vezes nos damos o direito de refletir um pouco mais para, com Leon Denis, aprendermos de que a dor é uma grande mestra, é uma grande professora, mas que precisa ser bem entendida, sob pena de nos deixarmos levar pelas circunstâncias sem nos aproveitarmos da lição. Porque a lição, ela vai exigir uma mudança interior. Não há como, diante de uma realidade que se coloca diante de nós, não há como nos portarmos com equilíbrio, com serenidade, se não nos pautarmos pelo entendimento adequado do que sejam essas circunstâncias, que, a nosso ver, são dolorosas. Essas circunstâncias que fazem com que abaixemos a nossa fronte, nos sintamos acabrunhados, e, no entanto, recebemos a luz da doutrina espírita, e esta luz nos permite uma visão mais clara, profunda do Evangelho de Jesus. Quando o ser humano encarar as circunstâncias da vida com o devido respeito ao próximo, aí estaremos construindo uma nova civilização, com sinais seguros de que estamos indo à frente e não dando passos à retaguarda. No Evangelho de João, no capítulo 14, e aqui eu pego a tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida, com comentários do Dr. Scofield. E isso eu digo porque, em lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o tópico deste versículo 1 e 2, ele traz o verbo num determinado tempo, mas compulsando um pouco mais a fundo. E mesmo na obra do Dr. Haroldo Dutra, que também fez o trabalho de tradução dos Evangelhos, vamos encontrar a seguinte colocação: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vemos que o verbo crer, ele se apresenta de duas formas em dois tempos. No primeiro, está no presente. No segundo, é um convite afirmativo. Ele nos chama, crede também em mim. Já cremos em Deus, é o tempo presente. E Jesus diz, crede também em mim. Se vamos um pouco mais à frente, vem ele nos dizer,
ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o que é este crer? Que encontramos na narrativa evangélica, em que Jesus nos diz: crede também em mim. A sequência para nos situarmos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas nos importa, aprendendo com Emmanuel e também com Honório de Abreu, nós vamos ficar no versículo base. Todos nós conhecemos esta forma de abordar o Evangelho, que Emmanuel retrata através de 4 obras: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Mas ele tem algumas outras em que ele faz a mesma abordagem. Coloca o versículo e faz o comentário. E neste comentário, ele vai nos esclarecendo do significado que está claro, mas de que os nossos olhos, não acostumados a enxergar, não veem. De que nós, ouvindo, ainda não conseguimos compreender. Crede também em mim. E o que é crer em Jesus? Crer no Cristo. Se cremos nele, então sabemos de que tudo o que ele nos ensinou é verdade. Então, crer em Jesus também é atender aos ensinamentos que ele nos deixou. Não se turbe o vosso coração. Não nos deixemos levar pelo temor, pelo medo. E na história humana, nas diversas civilizações, o que vamos encontrar? Senão o predomínio dos mais fortes sobre os mais fracos, através da imposição do medo. Aqueles que podem mais se fazem temidos, e os que se apresentam mais fracos temem. Tememos o quê? Diante das luzes que a doutrina espírita vem nos trazer, de que nós somos seres imortais, de que estamos aqui na Terra, mas não somos daqui, pertencemos a esta humanidade, mas nós somos filhos de Deus. Tudo o que existe vem de Deus. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Por que que nos deixamos levar pelo temor, quando temos tantas ferramentas para buscarmos a serenidade dentro de nós? Mas eis como Leon Denis vem discorrendo nessa obra do ser, do destino e da dor, vem nos falar do amor, da necessidade de amar, que se contrapõe exatamente aos fundamentos que nos levam a ter medo. Medo do quê? Nós temos medo porque a nossa fé no futuro, da continuidade da vida, talvez não seja tão forte quanto imaginamos. Mas como podemos aquilatar? Como é que podemos saber se de fato a nossa fé ela está robusta, está estruturada, se não nos momentos em que a adversidade nos encontra no decorrer da vida? Erram aqueles nossos irmãos que se propõem a dominar pelo medo, mas são nossos irmãos, são filhos de Deus. E ao invés do nosso sentimento de desamor, requisitam eles a necessidade de nossa parte de compreensão. Se não alcançaram as luzes do entendimento que já nos bafeja,
merecem eles a nossa compaixão, porque sabemos de que nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Nenhum de nós, porque Deus é infinita justiça. E se Deus é infinita justiça, não podemos em nenhum instante dizer: por que Deus me faz passar por isto? Porque não fiz nada de errado na minha vida. Por que tantas dificuldades? Aquele que crê numa única existência, certamente se vê perdido diante das circunstâncias que alcançam a todos indistintamente. Por isso, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, a dor é representativa da nossa resistência. Nós resistimos a colocar em prática, em execução, os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O quanto temos de mansuetude, de passividade, de pacificidade no nosso coração. O quanto somos capazes de expressar no nosso dia a dia. Esta mansuetude a que Jesus se refere, dizendo que é uma bem-aventurança. O quanto, de fato, podemos ter a certeza de que estamos caminhando nesse sentido. Não é fácil. Certamente não é fácil, porque nós trazemos inúmeros entraves, em razão dos hábitos que nós fomos cultivando ao longo do tempo, e aqui estamos nos referindo ao tempo imemorial. Não ao tempo de uma existência, mas ao tempo que nos remete ao início dos tempos. Quando, em princípio espiritual, iniciamos a nossa caminhada, a nossa marcha evolutiva, para alcançarmos, num determinado momento, a condição de espírito. Neste enfoque, tudo aquilo que vimos cultivando ao longo deste tempo imemorial, porque não nos lembramos de todo ele, eles se colocam hoje como aspectos do nosso ser que merecem maior atenção e, na verificação da necessidade de mudança, mudar. Passamos por uma experiência que, de alguma maneira, podemos colocar, de que ela parece ser muito difícil, e podemos dizer que é. Quando há 1 ano e 2 meses atrás, o nosso neto de 18 anos desencarnou. Num acidente, de madrugada. Quando fomos acordados pelo tocar da campainha do telefone: tio, o Heitor sofreu um acidente. Eu não sei o quanto daqueles que não passaram por uma situação semelhante poderão compreender o que é este primeiro momento da notícia que te chega do ente querido que partiu de forma inesperada, a nosso ver. Da dificuldade de enfrentarmos aquela situação, da ausência física, a dor da ausência. Talvez possa parecer fácil chegar aqui e falar.
Mas aprendemos com Jesus que trilhar este caminho exige trabalho, exige suor, exige determinação, exige esforço, porque seremos provados em razão das nossas necessidades espirituais. E não adianta dizer, bom, se é assim, então eu nem vou estudar mais para não, né, para não ter maiores responsabilidades. Pois o meu neto, numa das suas últimas mensagens, num post-scriptum, ele colocou: Deus sabe esperar, mas a vida pede urgência. Eu não posso adiar a tarefa que me cabe realizar hoje. Eu não posso achar que eu posso fazer amanhã. Pode. Certamente que poderemos fazer amanhã, depois da manhã, ou sabe-se lá quando. Mas se já são difíceis as condições hoje, certamente amanhã, depois da manhã, ou sabe-se lá quando, elas serão muito mais trabalhosas. Mas vem ele nos dizer, e ele fala de uma forma tão tocante. E com a licença da avó paterna, ele vem e fala para a avó materna. São dois espíritos que têm uma trajetória, isso podemos ver, sentir, apalpar, de um relacionamento afetivo muito, muito forte. Nessa história, certamente eu fico para trás, né? O amor dos dois é uma coisa imensurável. E ele vem e fala para ela. Fala do carinho. E diz para ela, vó, tenha paciência. As coisas não são assim do jeito que a gente quer. Eu agora mudei. Não estou mais no mesmo lugar. Estou numa outra colônia. E para eu sair desta colônia, para ir te visitar, e quando ele visita um, ele visita todos da família. Que ele fala isso. Acontece que sair daqui para ir te visitar, tenho agora um complicador. Eu e o Arthur, porque desencarnaram os dois juntos, amigos, eu e o Arthur, ainda não estamos preparados para sozinhos atravessarmos um umbral e chegarmos até aí. Então talvez não dê para ser assim tão frequente, mas não me esqueço de nenhum de vocês. Refletindo sobre o fato no primeiro momento, temos a dor que aflige, que desconcerta, que pode desequilibrar. Mas à luz da doutrina espírita, que já clareava o nosso caminho, nos faz com que recobremos o equilíbrio. Somos imortais. Começamos a colocar em prática e aí então amadurecendo aquilo que aprendemos na teoria. Porque enquanto teoria eu posso escolher ir para cá, ir para lá. Mas diante do fato eu também posso escolher, mas aí eu já sei. O que é que vai acontecer pela escolha que eu fizer? Se me deixo levar pelo desespero, entro em desespero. Eu estou em depressão profunda,
Depressão profunda porque a fé não foi cultivada. Porque não soubemos usar dos conhecimentos que nós já adquirimos. E simplesmente nos deixamos levar pela multidão que anda sem saber para onde. Porque a nossa humanidade ainda, ela se expressa em termos de ódio. Porque o indivíduo ainda não aprendeu a realizar o esforço necessário na sua transformação moral. E quando ele não o faz pela razão, a dor se transforma em instrumento adequado para nos lembrar de que somos espíritos imortais. Quantos de nós temos uma noção, ainda que vaga, sobre os objetivos verdadeiros que nos trouxeram a esta existência? O que é que de fato devemos buscar? No que devemos nos esforçar? Aonde devemos nos empenhar? Na conquista dos valores materiais? Aí nos lembramos do ensinamento de Jesus ainda uma vez. Eis que aquele senhor, com os seus celeiros cheios, olhou e disse: agora eu posso descansar. E naquela noite, a sua alma retornou para o outro lado da vida. O que é que, de fato, ele se aproveitou? Dos celeiros que estavam cheios de mantimentos? E os celeiros espirituais? Como estarão os nossos celeiros espirituais? O que é que temos feito efetivamente no campo da transformação moral? O quanto temos trabalhado no sentido de expressar os nossos sentimentos com equilíbrio e amor? Quanto bem temos espalhado ao nosso redor? Fazer o bem é uma questão interessante. Ela é tão interessante que eu não me recordo aonde precisamente, mas André Luiz faz uma observação a respeito do fazer o bem. Se soubéssemos como é bom fazer o bem, até por malandragem, nós faríamos o bem. Porque em fazendo o bem, nós estamos levando, de alguma maneira, a estrutura de equilíbrio para o nosso semelhante, que passa pela dor, pela provação. Mas também é preciso saber se nós que imaginamos fazer o bem da maneira correta, é preciso levar em conta a passagem que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 13, diz: ainda que eu falasse a linguagem dos anjos e não tivesse caridade, disso nada me aproveitaria. Aproveitaria sim àquele que foi alcançado pelo bem que você espalhou. Quando você retornar nas dificuldades da sua vida, eles que foram beneficiados orarão por você, pedirão a Deus por você. Mas quantos não recebem essas preces e continuam sofrendo? Porque não se estruturaram no sentido de absorver os benefícios trazidos pela prece. Ainda que eu falasse a linguagem dos anjos e não tivesse caridade. Caridade é amor. É o amor em ação. É o amor que transforma. É o amor que transforma o indivíduo, transforma o espírito, antes que querer transformar o mundo. Porque transformar o mundo é transformar-se. Não há mudança efetiva sem a mudança de cada um de nós. Não adianta, no meu modo de ver,
ficar sentado esperando que venham espíritos de orbes mais adiantados, de mundos de regeneração, se nós não nos preparamos para conviver com eles? De que adiantaria que eles viessem, se nós não fizermos a nossa parte? Acredito, diante desses estudos, de que se não fizermos a nossa parte, eu estarei dentro dessa colocação de Paulo na sua carta aos Coríntios. De tudo que eu fiz, ainda assim eu fiz, mas sem caridade. Então disso eu não estou me aproveitando. E antes que pensarmos que essa atitude seja interesseira, é preciso compreender que o verdadeiro amor é desinteressado. O verdadeiro amor, ele age pela necessidade em si mesma de olhar para o outro, de reconhecer que o outro precisa de uma colaboração, de um envolvimento da nossa parte, de uma mão que se estende para que ele se levante e só. Não estou pensando no que é que eu vou receber com isso. O amor é desinteressado. O amor é espontâneo. Ele não pensa. No amor você age. Ninguém vai agir com amor. Eu acho que se eu fizer assim, eu receberei isso e aquilo. Ainda não estaremos amando, mas estaremos no caminho. É necessário dar passos. Então é preciso compreender que ninguém vai amar efetivamente sem dar esses passos. Me recordo de um velho companheiro, velho em função do tempo que já se passou, quando nós, em nossa cidade, nós participávamos da campanha do Quilo, ou a Alta de Souza. E ele, o irmão dele e eu, formávamos um grupo, dentre os vários grupos da mocidade. E íamos, todos os jovens, distribuindo os saquinhos para recolher no dia seguinte a contribuição das pessoas. E ele fez um comentário que nunca se apagou, e acredito que nunca há de se apagar. Porque ele disse: puxa vida, eu queria tanto estar fazendo o que eu estou fazendo, sem pensar na retribuição. Mas ele estava fazendo. Nós estávamos fazendo. Expressou ele aquilo que nós estávamos sentindo. Se eu fizer o bem, certamente que eu não terei tantos problemas na vida, porque eu estou fazendo o bem. Nós iniciamos a caminhada ainda fazendo trocas, mas com Deus não se negocia. Deus é a causa primária de todas as coisas. O que podemos negociar com aquele que tudo criou? Não seria distorcer o raciocínio? Não seria nos deixarmos levar por pensamentos enganosos? Não é troca. O que nós não entendemos, talvez adequadamente, é o sentido de justiça e de amor. De justiça, de amor, do amor, da misericórdia, da providência divina. Quando parece nos faltar forças, quando de repente nos sentimos abandonados, engano. A espiritualidade maior está ao nosso lado, apenas aguardando o momento de abrirmos as portas do nosso eu, para que eles adentrem. É preciso realizarmos a nossa parte. Preocuparmos-nos criando inimizades por pontos de vista diferentes, quando devemos colocar em ação o espírito de compreensão, da diversidade de entendimento,
Não é a questão do certo ou do errado, é a questão do ponto de vista, aonde me coloco para observar um determinado fato. Certo? Vocês estão vendo um lado deste aparelho, eu estou vendo o outro. Vocês farão uma descrição do que estão vendo, eu farei outra descrição. Estamos falando sobre a mesma coisa. Alguém há de se lembrar da história do elefante e dos cegos que foram dizer o que era aquilo. Um tocando a tromba, o outro o rabo, o outro o corpo, e todos falavam a verdade. Mas é o ponto de vista. Então, por que não complementarmos? Por que não utilizarmos dessas informações para crescermos, ao invés de estarmos em briga, digladiando? Por que não exercitar o espírito de compreensão, de respeito? Respeitar o outro. Respeitar o outro também é respeitar-se. É levar em conta de que você vê de uma maneira, o outro vê de outra. São passos. Mas se não fizermos isto, a nossa humanidade ainda não será, esta nossa civilização ainda não será aquilo que gostaríamos que fosse. Pensemos nisso. As dificuldades, as tribulações que nos alcançam, não vamos reclamar, vamos refletir. Como diz Leon Denis, qual é a lição que ela está nos trazendo? O que é que ela vem acordar em nosso espírito? Esta é a função da dor. Não é punir. É ensinar. É advertir. É ser companheira. Companheira fiel. Porque na medida em que nós não precisarmos dela, ela vai embora. Porque ela não tem mais necessidade de permanecer. Mas enquanto houver necessidade, ela estará ao nosso lado. Essa é a função primordial da dor. E é a dor que vai manejando os seres, individual e coletivamente, para que possamos mudar a feição da nossa civilização. E aí podemos sim começar a pensar, haveremos de alcançar a condição de regeneração. Se pensarmos que podemos realizar isso em 5, 10 anos, será realizado em 5, 10 anos. Mas olhando sobre o aspecto espiritual, sabemos de que o tempo é relativo. É tão relativo que eu vou rapidamente para encerrar. Ivone Pereira, uma médium, acredito que todos conheçam. Através dela vieram 3 obras falando dela. Nas Voragens do Pecado, Drama da Bretanha e O Cavaleiro de Numier. Mas há outros relatos de que ela ainda continuou sendo, durante todo esse tempo, um espírito caprichoso. Ela tinha vontade de fazer uma coisa, ela fazia. E aí ela se suicidava, provocava o suicídio dos entes queridos. Foi uma situação realmente muito bem retratada nessas obras. Começa o relato em 1572. Nos anos 70 do século XX, aquele ente por quem ela tem uma afeição profunda, Roberto de Canaleiras, encontrava-se reencarnado num país da Cortina de Ferro, acho que na Polônia. E nos anos 70, não dava para você sair daqueles países livremente e nem ir para lá livremente. Mas ela encontrou o Roberto de Canaleiras reencarnado. Ela sabia, mas ele não. Ela
preservou essa notícia, mesmo porque ele era materialista. E eis que, em razão, e se correspondendo através do Esperanto, ele diz para ela que uma missão comercial do seu país vem ao Brasil. Ele faz parte dessa comissão e ele estará no Rio de Janeiro no dia tal e ele terá um horário específico livre. E ele queria encontrar-se com ela. Charles, um dos seus espíritos protetores, chegou-se a ela e disse: Ivone, esse encontro não pode dar-se. Porque nós aqui não temos a ideia do resultado do encontro de vocês dois. Tantos são os fatos que pesam sobre vocês do passado. Não se encontre. O que a Ivone faz? Marca o horário para encontrar-se com ele. A questão do capricho de 4 séculos atrás continua presente ainda naqueles dias do século XX, nos anos 70. Mas no dia aprazado, um sábado, se não me falha a memória, ela levanta-se, toma uma decisão. Chama a sobrinha, ela morava no fundo da casa da irmã, chama a sobrinha e diz: olha, vem aqui um senhor. E ele vem para encontrar-se comigo. Diga a ele que eu tive um assunto inadiável, que eu não podia deixar de atender, que eu sinto muito, mas eu não pude ficar para esperá-lo. E ela foi e não ficou. Ele foi, não a encontrou. 4 séculos para mudar um aspecto da sua personalidade, nosso modo de entender, que é, ao invés de atender ao seu capricho, atendeu à orientação de um dos seus espíritos protetores. Observemos os nossos caprichos, porque talvez esteja exatamente nesse capricho a razão da nossa presente existência. Muita paz a todos. Uma semana de muito proveito para todos nós. E que continuemos a receber esta vibração tão elevada do amor de Maria Santíssima e de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz.